Você pega o Banco da China, que é o mais internacionalizado de todos os bancos. É o que eu Tá. tenho feito um estudo mais recente. Você tem uma ideia, ele é habilitado a operar com 110 moedas no mundo. Caraca. É o tamanho da brincadeira, né? É. O Banco da China tem, no seu capital, um percentual altíssimo do fundo de investimento Ruijin. Não sei se você ouviu falar nessa história. Não conheço. O fundo de investimento Ruijin é um fundo de investimento estatal, localizado em Hong Kong, dirigido direto pelo Estado chinês, que ele é alimentado por fundos oriundos do governo chinês. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Sou Paulo Gala e tenho a honra, alegria e prazer de receber hoje o Marcelo Azevedo para conversarmos sobre as finanças do dragão, finanças públicas e bancos públicos na China, um tema interessantíssimo, e a gente tem o privilégio e a honra de receber aqui o Marcelo, que acabou de escrever um livro sobre isso. Mas antes de passar a palavra para o Marcelo, agradecer a FBNDES, a Associação de Funcionários do BNDES, que patrocina esse nosso podcast. Não estaríamos aqui sem eles, então fica o registro do nosso agradecimento e também o convite para vocês assistirem todos os outros episódios. A gente já superou a marca histórica de 100 episódios do nosso podcast, já estamos trabalhando aí há muito tempo, então fica o convite para vocês conhecerem. E, sem mais delongas, já passo a palavra para o Marcelo, dando as boas-vindas, agradecendo o seu tempo aqui. Marcelo, se você puder começar contando um pouquinho para a gente da sua trajetória, do que você tem feito, depois a gente já mergulha no livro, que é um tema que tenho certeza que todo mundo vai adorar ouvir sobre isso. Vai lá, seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. É um prazer dividir um espaço com você, já que eu fui seu aluno virtual, né? Agora divido um espaço importante como esse. Eu, na verdade, assim, eu trabalhei no Banco do Brasil por 36 anos e fui dirigente sindical bancário e participei de muito debate sobre qual é o papel do banco público na sociedade, que o país é importante ter banco público, qual é o seu papel estratégico. E esse debate, de certa forma, eu acumulei durante minha militância sindical, né? E depois de aposentado, eu fui me dedicar à vida mais, retornar, de certa forma, à vida acadêmica e achei o norte, que era, na verdade, estudar o singular sistema financeiro chinês, né? Cada coisa que a gente lê, a gente descobre uma coisa nova. É o sistema... Claro. Você ficou 36 anos no Banco do Brasil, Marcelo? 36, caramba, comecei com 14, cara. Mais-valia começou legal. cedo nas minhas costas. 36. Mais-valia começou cedo aqui nas minhas costas. Tem muita experiência, tempo, né? Muita experiência, né? Bastante tempo. Né? Boa. Então, assim... E aí agora você começou a se dedicar a estudar esses temas há quanto tempo? Assim, foram quase 4 anos de doutorado, mas assim, um ano antes eu comecei a estudar, preparar até a seleção para o doutorado. Você fez doutorado em economia, não? Relações Internacionais, na UERJ. Legal, boa. Né? Então, assim, aí são pelo menos 4, 5 anos de profunda pesquisa e que continua, porque não parei nesse livro, eu estou escrevendo um outro, que legal, que é exatamente a relação entre os bancos chineses e o desenvolvimento da China. Aliás, mostra o livro, já que você falou, que está linda a capa, o Finanças do Dragão, está muito legal lá, para quem tiver interesse. Foi mais no centro, isso, Finanças do Dragão, Marcelo Azevedo. Então, o Marcelo Azevedo, esse foi o resultado da sua tese, foi esse livro, foi a publicação desse livro. Sim, na verdade ele é a base do livro, porque a gente acaba escrevendo a tese e depois vai lendo mais. Eu continuei estudando. Então, assim, de certa forma, você sempre dá os ajustes necessários da tese e atualiza um pouco os conceitos e dados que são necessários, entendeu? Boa, fantástico. Vamos lá, por onde você começaria explicando para a gente as finanças do dragão? Imagina que você vai contar essa história para quem é leigo, para quem não conhece nem de dragão, nem de finanças. O dragão é a simbologia da China, na verdade. Claro. A gente tem um problema concreto. No Brasil, a gente quase não tem literatura sobre esse assunto. No Brasil é muito, muito restrito. Eu consigo achar muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Então, assim, o que eu fui buscar? Eu consegui buscar na China os documentos. Datilografados. Pra você ter uma ideia, eu consegui adquirir... Mas imagina que tem coisa em inglês lá, porque tem muita coisa que é chinesa. Não, é inglês. Inglês, porque eles publicam para o mercado financeiro, né? A Academia Chinesa de Finanças publica anuários, né?
com as regulamentações, com análise de conjuntura, situação e tudo mais. É interessante os anuários chineses. Só que, assim, eu adquiri eles de 1995 até 2019, que foi o último ano que ele foi publicado. Tá. Só que você só consegue adquirir eles em PDF e com um monte de restrições. Você não consegue copiar e colar, por exemplo. Entendi. Você não consegue transmitir o arquivo, cheio de copyright internacional, mas foi assim, você tem que ler tudo, né? Então, assim, é uma trajetória que tem que começar, e você vai buscar documentos que são datilografados, efetivamente. É uma pesquisa primária, né? Quase coisa de historiador mesmo, né? Que você vai lá no arquivo e pega aquela chamada pesquisa primária. Não é com cheiro de pó, porque é em PDF, mas é um trabalho de garimpo também, não deixa de ser. Eu sou um geógrafo, na verdade eu sou geógrafo, não sou historiador, mas sou geógrafo, né? Entendi. Então eu comecei a pesquisar por ali, aí você começa a compreender o processo, e mais do que isso, você consegue entender e desmistificar algumas coisas. Quer ver, por exemplo, a gente fala muito que a China operava em monobanco, basicamente, né, até as reformas. Isso hoje em dia já se comprova que não. Você trabalhava num sistema binário, tanto o Banco Popular da China quanto o Banco da China continuou a existir. Tá. E nós estamos falando de um sistema financeiro que, em sua base territorial antes da reforma, você tinha quase 40 mil cooperativas. Caramba. Mas o que você fala de banco binário é tipo o Banco Central e o Banco do Brasil? É um banco ligado ao Estado e o outro... Parte internacional e o Banco Popular da China, que concentrou efetivamente todas as funções a partir de 1950, tá? Mas o Banco da China, de certa forma, continuou existindo e exercendo funções, claro, muito secundárias em relação ao Banco Popular da China, que era, ao mesmo tempo, o Banco Central e também o Banco Comercial, mas o Banco da China não foi efetivamente absorvido pelo Banco Popular da China, diferente dos outros que existiam. E até hoje ele opera, o Banco da China também? Sim, opera. Não só opera, como, se eu não estou enganado, o quarto maior do mundo. Caramba. É uma coisa de louco, quarto maior do mundo, né? E 40 mil associações de crédito, você falou, Marcelo? 40 mil cooperativas. Isso é de que ano? Até o processo de abertura e reformas. Caramba, então era um sistema financeiro pujante, né? Se você olhar por associações... Assim, pujante não, mas assim... Aquela quantidade singular. De associações de crédito, né? Sim, eram cooperativas rurais, né? O cooperativismo tem muito a ver com a tradição chinesa, né? Da vila, da aldeia e tudo mais. Sim, entendi. Mas eram 40 mil. Como é que a gente descobre coisas? Até 1990, vai? Não, nós estamos falando aí até o início da reforma, porque à medida que vai evoluindo o sistema, o número de cooperativas vai caindo. Tá. Porque assim, há uma evolução no sistema bancário, né, financeiro chinês, rural, vamos começar por aí, né? Você tem cooperativas, depois você tem o processo de fusão delas com cooperativas urbanas, você tem surgimento de bancos cooperativos rurais, bancos rurais e bancos de cantão e vila. Então, na verdade, você tem uma sucessão de instituições dedicadas a financiar a agricultura chinesa. Então quer dizer que elas vão, na verdade, ao longo do tempo vão virando bancos, vamos dizer assim. Vão virando bancos, exatamente. E muitos bancos rurais são financiados pelo Banco Agrícola da China. Coisa interessante, muito interessante. Eles tomam financiamento no Banco Agrícola e repassam localmente, é isso? Às vezes o próprio Banco Agrícola cria a instituição no campo. Entendi. Se a gente fizesse um mapa, assim, meio começando de trás para frente, Marcelo, eu sei que esse tema é um oceano aqui para a gente tomar cuidado para não morrer afogado, né? Mas, começando de trás para frente, hoje em dia, quanto que do sistema financeiro chinês é público e o quanto que é privado, assim, em grandes números? Né? Assim, você tem os 8 grandes bancos do Estado, né? Banco de Estado porque eles são diferenciados, é importante dizer isso. Tem um ligado à construção civil? Não, tem outro tipo de separação. Tem os bancos considerados públicos e os bancos considerados políticos. Os bancos políticos são aqueles que são autarquias, praticamente, não têm atuação comercial. Então, do Banco de Desenvolvimento da China, do Banco da Importação e Exportação da China e o Banco de Desenvolvimento Agrícola da China. Esses são bancos políticos, ou seja, controlados pelo Estado e com uma reduzida atividade comercial. E você tem os chamados bancos públicos, onde você tem a participação do capital privado. Aí o Banco da China, aí você comércio e indústria, Banco da Construção, Banco das Comunicações. Mas eles têm capital misto, então eles são estatais, mas também tem participação privada? Sim, tem capital misto, mas assim, uma coisa assim, que é interessante dizer,
eu estou agora analisando, pegando um pouco mais dados do Banco da China, que é o que tem mais percentual de capital estrangeiro, né? Primeiro, é dizer o seguinte: esse capital estrangeiro é basicamente alocado em ações preferenciais, nenhum tipo de ação ordinária, ou seja, o controle é do Estado, né? Então, assim, você tem os bancos de desenvolvimento regionais, joint ventures e tudo mais, que eles têm um pouco mais de presença de capital. Segundo os estudos que eu levantei, de capital privado estrangeiro, do total do capital dos bancos chineses, não chega a 5%. Não chega a 5%, entendi. Não chega a 5%. Mas aí vamos ver, para ver se eu entendi bem. Do total de bancos chineses, quantos que são públicos ou estatais? Quase todos. 95%. Porque aí tem... O que tem de pouco de banco privado na verdade, Hong Kong. Hong Kong, que na herança. Porque, assim, até a entrada dos bancos estrangeiros para atuar na China não começa na reforma. Na verdade, isso é regulamentado em 85. Tá. Então, e sobre muitos limites, entendeu? Então, assim, não tem uma tradição de banco privado na China. Entendi. Então, praticamente não tem banco privado. Se você falar, 95% é estatal ou público. Né? E tem, claro, é híbrido no sentido de que tem muitos desses bancos que devem ser listados em bolsa, tem participação privada. Então, são listados em bolsa. Mas são listados em bolsa e, com detalhe, e são avaliadas por consultorias estrangeiras, Stanley Poor's, etc. Então, assim, padrão altíssimo. Como que você compara, Marcelo? Você trabalhou muito tempo no Banco do Brasil. Né? O Banco do Brasil também é um banco híbrido, né? Um banco que também é listado em bolsa, metade, né? Não sei exatamente quais são as porcentagens hoje, mas, grosso modo, metade público, metade privado. Né? Como você compara essa estrutura do Banco do Brasil com esses bancos chineses? Tem semelhanças, tem diferenças? Assim, se a gente olhar, assim, a única semelhança é, na verdade, o controle majoritário do governo. Mas, assim, de lógica, de orientação do funcionamento, orientação totalmente diferente, porque, assim, se é verdade que se discutia que banco público tinha relação com o desenvolvimento nos anos 90 e tudo mais, a discussão hoje passa a léguas de distância, tanto do Banco do Brasil quanto da Caixa. Fica praticamente restrito, do meu ponto de vista, ao BNDES. O Banco do Brasil segue a lógica do BNDES, a lógica do Banco do Brasil e da Caixa, a lógica de mercado. Como se fosse um banco privado. Sim, sim. Enquanto que na China... A China tem umas coisas muito, muito próprias dos chineses, né? Você pega o Banco da China, que é o mais internacionalizado de todos os bancos, que é o que eu tenho feito em um estudo mais recente. Você tem uma ideia, ele é habilitado a operar com 110 moedas no mundo. Caraca. É o tamanho da brincadeira, né? O Banco da China tem, no seu capital, um percentual altíssimo do fundo de investimento Ruijin. Não sei se você viu falando dessa história. Não conheço. O fundo de investimento Ruijin é um fundo de investimento estatal, localizado em Hong Kong, dirigido direto pelo Estado chinês, que ele é alimentado por fundos oriundos do governo chinês. Inclusive, eu tenho uma forte desconfiança, né, de que grande parte desses fundos venham das reservas internacionais da China. Porque o Conselho de Estado também controla os recursos internacionais da China. Então, esse fundo, ele é dono que é um fundo estatal, ele é dono de grande parte dos bancos públicos chineses. E deve ser um fundo gigante, tem o PL um fundo dele, gigante. É divulgado o valor que tem lá? Cara, casa de 100 trilhões. O chinês é tudo número grande. Não, mas de 100 trilhões de yuans, né? Em dólar... de renminbi, isso, Dólar deve estar... Seria o 10 bilhões. É dinheiro para 10 trilhões. É dinheiro para cacete. Seria... porque a reserva da China é de 3 trilhões de dólares. Sim, mas eu estou falando, o fundo como um todo deve ter mais ou menos 10 trilhões. Porque, no fundo, tem muito capital público dentro do fundo. Ele na verdade, ele é criado em 2003. Talvez totalmente ligado à necessidade da China se adequar ao OMC. Então, para não dizer que é tudo estatal, eles criam um fundo com recursos estatais em Hong Kong. São 3 fundos: o Ruijin, o Ruitong e o Boontwood. São 3 fundos. Esses são os 3 grandes fundos estatais que abastecem os bancos. Isso. Eles criam instituições com fundos. Eles criam banco, criam agência de investimento, criam tudo. Tudo é criado no sistema financeiro através de recursos do fundo do Ruijin e pelos outros fundos.
Só que aí, da onde vem exatamente o dinheiro desse fundo é meio nebuloso, é meio opaco, você não consegue ver. Eu acho assim, que olhando a cadeia de poder da China, Conselho de Estado, submetido ao Conselho de Estado. E o Conselho de Estado também controla a Comissão Reguladora de Divisas Estrangeiras, possivelmente há uma transferência, sim. E é interessante, você vai vendo os bancos, assim, os investidores dos grandes bancos públicos chineses, a ampla maioria deles são próprias empresas chinesas. Então o Estado vai trocando de donos entre as empresas estatais. Mas os fundos são os grandes criadores de instituição. E como impressionante. E como é que fica, Marcelo, as decisões de alocação, né, desses bancos, de financiamento, de crédito? Aí, assim, mas pensando da perspectiva, porque assim, se fossem bancos simplesmente privados, comerciais, como no Brasil, eles iam visar o lucro pura e simplesmente, fazer as operações mais lucrativas possíveis e acabou. Eles não estariam preocupados em financiamento para o desenvolvimento, financiamento de infraestrutura, financiamento de tecnologia, ou o que a gente chama do financiamento do desenvolvimento, que não necessariamente é contrário a ter lucro. É óbvio que você pode ter lucro financiando coisas que desenvolvem o país, mas às vezes tem contradições. Por exemplo, precisa construir uma grande estrada, uma grande ponte, uma ferrovia, ou financiar uma estatal tipo a Huawei, que vai fazer um investimento tecnológico arriscado e que eventualmente um banco privado não faria, mas um banco público faz. Como é que é? Você entrou nessa Claro. nessa visão? Na verdade, assim, toda a parte isso? de direcionamento e financiamento desses bancos é dirigida pelo Estado. Eles têm mesmo, praticamente todos os presidentes dos grandes bancos públicos chineses são do Partido Comunista, todos. Entendi. Grande parte do Comitê Central. Então, a partir do plano quinquenal e a partir das decisões do Partido Comunista, eles direcionam o investimento de médio e longo prazo, priorizando certos setores em detrimento de outros. Por exemplo, muito claro, os chineses, desde o 11º plano quinquenal, têm feito a transição energética, investido na transição energética. Então, isso, na verdade, faz com que eles priorizem setores que lidam com energia limpa. Então, eles direcionam todo o financiamento para os setores que o Estado e o Partido Comunista Chinês acham prioritários. Entendeu? Eles vão efetivamente forçando com isso também que as empresas se adequem a continuar recebendo recurso público às novas diretrizes. Entendeu? É aquela escolha de vencedores, a gente pode falar de forma grosseira dizer isso. Mas na verdade não é a escolha da empresa vencedora, é do setor que é prioritário, porque depois lá dentro do setor tem empresas que vão ser boas e tem empresas que vão ser ruins, né? Sim. Né? E os chineses têm outra característica muito interessante quando fala de operações. Os chineses têm um controle, uma aversão total ao risco das operações. Eles têm um nível de controle operacional assim impensável no Brasil. Mas é engraçado, mas eles financiam muito o investimento de risco tecnológico, né? Como é que eles fazem? Sim, mas isso aí, mas na verdade, assim, é um investimento de risco, mas é mais ou menos planejado pelo Estado. Tá? A inadimplência dos bancos chineses é na casa de 1,2%, 1,5%. Baixíssima. Baixíssima. Eu trabalho com mais recentemente com os manuais. Eu estou escrevendo o próximo livro, eu estou trabalhando em cima dos manuais dos bancos, consegui ter acesso. Então, assim, primeiro que são operações de longo prazo para cacete, tem financiamento do Estado, tem garantia, então dá para dissolver isso aí. Agora, todo investimento tem risco, né? Mas o risco operacional que eu falo, Paulo, é assim, principalmente em fraude, sabe, de mal condução, de corrupção. inadequação, corrupção, porque, assim, nesse assunto é bom dizer uma coisa. Desde 2005, para o Estado chinês, crime contra o sistema financeiro é crime contra o Estado. Entendi. Devidamente punível. Com prisão, com confisco de bens, bloqueio e tudo mais. Então, isso, de certa forma, inibe as práticas. Não posso dizer que elas não ocorram, mas ficam bem menos convidativas. Ou seja, é impossível pensar a estratégia chinesa sem o financiamento público, né? O financiamento público talvez seja uma das grandes alavancas, né, para direcionar tudo aquilo que a gente vê nos planos quinquenais, nos planos de desenvolvimento da China. É uma alavanca fundamental, né? É a principal alavanca, mas assim, não é. O sistema financeiro foi planejado e projetado pelo Estado. Essa alavanca foi construída rapidamente, porque vamos falar da China daqui a 45 anos atrás, praticamente a financeira era as cooperativas e o Banco Popular.
Uhum. Nós estamos falando de 45 anos depois do segundo maior sistema financeiro do mundo. Então, assim, é espetacular o crescimento chinês. Espetacular nesse sentido. Tudo isso foi construído a partir de 1980, vai? Se quiser começar nos anos 80, final dos 80. Sim. A partir da processo de reforma e abertura de 78, 85. Eu acho que ganha mais impulso a partir dos anos 90, né? Você tem a criação dos 8 bancos direcionados, né? Os que viram mais tarde ser públicos e políticos, né? É engraçado assim, é um paradoxo. Quando a China expandia sua capacidade de crédito, o Brasil reduzia a sua com privatização. É um bom paradoxo. Na verdade, a gente fez o caminho contrário, porque a gente tinha um monte de bancos públicos e a gente privatizou tudo, né? Sim. A gente foi enxugando tudo e acabando com os nossos, enquanto eles estavam criando um monte, né? Sim, é aí que acontece. A capacidade de financiamento público chinês, que era inferior ao nosso na década de 90, se torna muitas vezes muito maior do que o nosso, por exemplo, nos anos 2000. É uma inversão de linhas. Isso é o que a gente costuma brincar, né? Que o Brasil foi o melhor aluno do Consenso de Washington e a China foi o pior aluno, né? No sentido de que o Consenso de Washington falava para você privatizar os bancos estatais, né? E ficar só com bancos privados, né? Conta para a gente um pouco da estrutura, o Marcelo, de como é que é a estrutura do livro. Bom, primeiro eu faço analiso a reforma. Se você puder abrir aí o índice, não sei se está fácil. Deixa eu abrir aqui, eu vou ter que abrir o livro, né? Mas posso ir de cabeça mais ou menos. Então não abre que você vai ter que estragar o plastiquinho aí que ele está fechado. Né? É assim, ele começa falando, né, do início, do processo de formação do sistema, né? Porque o sistema financeiro chinês tem um quê de sistema soviético no planejamento, né? E um pouco de economia de mercado. Eu digo que os modelos chineses não dá para enquadrar nem no modelo nem no outro, né? Eles mesmo dizem isso, estão construindo um modelo próprio. Então eu venho fazendo análise de 5 em 5 anos, de plano quinquenal em plano quinquenal, como é que se modula. Aí vem falar do crescimento, do surgimento de seguradoras, de fundos de investimento. Você começa em que ano exatamente, Marcelo? Início da reforma, nos anos 80. Anos 80, tá. Então você começa essa análise em anos 80. Porque eu começo explicando a chegada do capital estrangeiro nas zonas econômicas especiais. Depois eu vou falar do surgimento dos bancos direcionados, né? Isso, e eu vou falar um pouco mais sobre toda a formação do processo, toda a formação do sistema. Aí depois você vê seguradoras, banco postal, empresas de leasing. Eu faço uma historicidade, né? E tudo criado nos anos 80, basicamente isso. Não, você tem um processo constante. Você tem, por exemplo, mercado acionário, no final dos anos 90, início dos anos 2000. Eu analiso praticamente de 5 em 5 anos o que muda no sistema. Em consonância com os planos quinquenais. Agora, eu destaco muito a crise de 2008, né? Porque eu acho que é um divisor de águas, né? A crise de 2008 em relação ao comportamento chinês, em relação às economias ocidentais. Tem um capítulo muito sobre a crise de 2008, porque a gente fala, pode até por desconhecimento, né? Muita gente não lê, não estuda, né? Os chineses, além de ser uma política anticíclica tradicional, Keynes-Minsky, que a gente sabe, né? Foi muito mais do que isso, né? Tem mais uma coisa interessante. Os ativos podres chineses da crise de 2008 eram de uma natureza diferente dos ativos do resto do mundo. Pouca gente fala. Por quê? Quê? Por quê? Como é que era lá? Porque, bom, lá não tem os principais ativos que caíram, abre aspas, como moeda podre, eram ativos de empresas exportadoras. De empresas exportadoras na China. Na China. Entendi. E aí os chineses têm uma coisa desde a crise de final do século XX, que são 4 grandes recuperadoras de ativos públicas, 4. Então, eles pegaram essas moedas podres de exportadoras chinesas e transferiram, claro, uma saída tradicional, Minsky e Keynes, né, para essas empresas recuperadoras. Só que com a retomada do mercado internacional, essas empresas voltaram a funcionar. Voltaram a funcionar, entendeu? E aí recuperaram esses ativos e garantiram que as empresas continuassem existindo. É de uma outra natureza diferente do que fizeram os modelos ocidentais. E sem contar também que eles aproveitaram também, e normalmente a gente sabe, né, a perspectiva Keynes-Minsky, que se entra numa era de incerteza. O governo chinês, automaticamente, e os bancos, não tem era de incerteza na China, né? Aumentou violentamente o investimento público para puxar o investimento privado, estimulou o consumo e muita obra nas regiões mais pobres da China. E mais do que isso,
investimento setorizado estratégico, ou seja, as empresas chinesas que teriam capacidade de ganhar mercado com a crise receberam investimentos da casa de trilhão. Entendi. Entendeu? Olha, é bem mais do que Minsky Keynes. Que na verdade você acaba com, entre aspas, com a incerteza, porque o governo cria o futuro, né? Ele vai colocando demanda, vai fazendo obra, vai fazendo investimento, e a empresa tem sempre receita, sempre venda e está sempre, sempre operando. E um detalhe interessante, fala Paulo, o controle é tão grande que os chineses monitoravam o comportamento dos bancos estrangeiros na China. A hora que os bancos estrangeiros começaram a fraquejar, os chineses foram lá e adquiriram ramos inteiros dos bancos estrangeiros na China. Ó, o negócio é bem mais fundo do que a gente pensa. Mas você vê que, por acaso, até no Brasil aconteceu isso, Marcelo. Sim. Claro que não com a eficiência dos chineses, mas no Brasil os estrangeiros também o Banco Brasil adquiriu, se não me engano, dois bancos, ou 3. Mas lá o controle dos caras é absoluto. E a fiscalização. Então, os caras conseguiram detectar, por exemplo, filiais de bancos tipo o próprio HSBC, que estavam fraquejando, os chineses foram lá e adquiriram. Que, inclusive, é originalmente de Hong Kong, né? A HSBC é Hong Kong Shanghai Bank, né? Sim, é um banco Citibank, por lá, né? Você tinha, na verdade, na China, você tinha grande presença de bancos estrangeiros de capital variado. Seja estadunidense, seja europeu, até Banco da Coreia do Sul, Banco do Japão, era uma grande miríade de capitais. Entendeu? Mas vamos lá, você estava falando que então, no seu livro você vai analisando essas fases dos planos quinquenais, aí tem um capítulo especial sobre o 2008, né, que é uma grande transformação. O que mais? Qual é o mapa do livro? É assim, tá. Depois eu vou avançar um pouco para 2010, 2019, nesse período mais ou menos, que já é um modelo pós-crise. Né? Como é que eu faço análise de como foi, mostro como a China cresceu, e mais do que isso, como o modelo vai criando novas instituições. Nós temos hoje lá, nós temos empresa de leasing, nós temos financiadores de automóvel, nós temos resseguradoras, tudo. Mas isso é tudo estatal ou é privado também? Foi criado pelo Estado, e algumas sofreram IPO, abertura de capital. Mas tem algumas dessas que são já totalmente privadas e outras continuam híbridas, ou sempre híbridas? Sempre híbridas. Sempre híbridas. Não tem financeira, resseguradora. Não. Nem com o Brasil que vendeu. Não. Pode ter uma participação ali de um sócio. Não, porque, por exemplo, você pega a comissão reguladora, tá? Você tinha as comissões reguladoras, a bancária, a securitária, a de mercado de capitais. Você tinha 3 comissões reguladoras, né? E elas todas são controladas pelo Estado, certo? E depois, a partir de Xi Jinping, isso acontece com mais frequência. Se você tinha um processo de reformas abrindo ao mercado, esse processo se inverte a partir de Xi Jinping. Então, a própria comissão reguladora, que estava avançando por algum processo ainda piloto, de avançar para autogestão do sistema, gestão participativa na normatização do sistema e tal, regrediu fortemente essa política. Tá? A partir de Xi Jinping, você vê uma recentralização do poder regulador e decisório. Tá? Então, você tem a própria fusão da comissão reguladora bancária com a securitária, a comissão de mercado. Então, você tem uma ascensão novamente de um poder mais controlador sobre centralizador. o Mas todo esse florescimento aí que você falou de leases, de seguradoras, resseguradoras, tudo isso sempre com capital híbrido, um pedaço estatal. Sempre capital híbrido. E alguma participação. Sim, sempre capital híbrido. Tá. Mas vai lá, eu te interrompi, você estava contando. Então aí no final, 2010, 2020... eu vou, porque até 2019, porque 2019 é o último ano que a gente tem os dados nacionais disponíveis. Porque os dados eram produzidos pela Academia Chinesa de Finanças, né? Que é a grande escola da economia financeira chinesa. Parou por que isso, hein? Não, é porque eles mudaram, na verdade, a forma de apresentar. Porque você tinha nacional, agora, a partir de 2020, né? Eles começaram a incluir a parte do sistema financeiro nos anuários regionais. Aí fica mais difícil você fazer essa pesquisa até para conseguir acessar. Até 2019 eu consegui acessar e tem todos os números dos dados lá, né? Mas daí para lá não, eu tive que buscar outras fontes, até assim
Aí eu comecei, falei, bom, e agora tem que discutir para onde vai, né? Ficou mais Para difícil. onde vai, né? O que há por vir. Aí eu peguei como base, né, as últimas resoluções do Partido Comunista da China, as últimas resoluções da Conferência Nacional de Trabalho Econômico, alguma vista de algumas consultorias especializadas chinesas e consegui construir alguma coisa, né? É interessante nesse período mais recente, além da centralização do poder, porque agora não existe mais comissão reguladora, é uma instituição só. Eles centralizaram o Banco Popular da China com as comissões reguladoras uma autarquia acima ligada ao Conselho de Estado, que chama-se Comissão de Controle Financeiro. Nossa, deve Uma ter centralização. poder gigantesco isso aí, né? Sim, total. Total e absoluto, né? E é interessante que a gente começa a identificar nesse período mais recente que há uma abertura bidirecional. Ao mesmo tempo que os chineses atraem capital estrangeiro, exportam capital também. Então, uma abertura, diria eu, assim, bidirecional, né? E, assim, é interessante que sempre, o tempo inteiro, reformas, 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 reformas. Quando a gente fala em reformas, as pessoas pensam que é só para o mercado. Não, existem reformas que são mais estatizantes também. No caso, o Xi Jinping foi muito nessa direção, né? Sim, mas é porque quando nós temos reforma na China... Claro, aqui no Brasil a gente está já tão acostumado que falar reforma pensa que é pró-mercado, né? Que é liberalizar. Sim, não, né? A reforma lá é de outro conteúdo, entendeu, Paulo? É outro conteúdo. Então, eu discorro desses 45 anos, né, na obra, né, assim, muita coisa nova, Porque, por exemplo, você vai falar... Eu pesquisei muito na literatura brasileira, né? Não achava em português. Você não acha, eu tive que buscar documentos fora. Nesse sentido, a obra é singular, porque mais de 90% eu consegui, graças a Deus, ou sei lá o quê, consegui esses manuais, consegui, depois de encher muita paciência lá dos chineses pedindo acesso eu enchi bastante o saco e tive a ajuda do meu orientador, o professor Elias Jabur. Me ajudou muito, inclusive. Legal. Então eu consegui acessar lá. Ele está lá em Xangai, né? Tá, assim, volta e meia eu falo com ele. Então, assim, o que acontece? Eu consegui acessar os documentos, só que aí você consegue acessar, por exemplo, eu usei como base os documentos das comissões reguladoras. Boa. Aí você consegue, através das comissões reguladoras, entender como o sistema é regulado e construído no tempo. Só mais recentemente que eu consegui, já depois da tese, acessar os anuários dos bancos, que é outra obra, outro documento riquíssimo. Como você pega, como você consegue entender como o processo, como é criado, por exemplo, novas zonas econômicas especiais, banco de cantão em vila, assim, uma multiplicidade de processos que só é possível você entender se você estudar por dentro, estudar com documentos de lá, porque é muito singular. O sistema financeiro é extremamente singular, diria eu, nesse sentido. Para pesquisar, sofre. Tem que sofrer para poder pesquisar. Imagino, né? E certamente não é na literatura nem no Brasil nem nos Estados Unidos que você vai achar. É difícil. Você tem que ir lá no texto chinês. Literatura estadunidense não tem. Até porque não tem interesse em divulgar um modelo alternativo ao deles, né? Claro. Uma coisa que eu queria explorar, Marcelo, é o atual crise imobiliária chinesa. Não sei o quanto que você olhou disso e tal, porque a China tem um problema de imóveis, excesso de imóveis vazios, né, ociosos, as estimativas dizem que, sei lá, 90 milhões de casas e apartamentos, e muito disso passou pelo sistema financeiro chinês. Depois teve a quebra da Evergrande, daquelas grandes construtoras. Como é que o sistema financeiro chinês está digerindo? Como é que, primeiro, porque houve um crackdown do Xi Jinping, que tinha uma excessiva alavancagem dessas empresas, que ele foi para cima para tentar segurar, especialmente as construtoras, né? Então, eu te pergunto, qual foi o papel do sistema financeiro chinês nessa construção imobiliária e como é o papel hoje na tentativa de reciclar e de resolver esses excessos? Né? Como é que está isso? Porque, por exemplo, lá em 2008, nos Estados Unidos, teve uma crise imobiliária, um monte de banco quebrou, foi aquele Deus nos acuda que a gente sabe. Né? Na China não quebrou nenhum banco, até porque eles são estatais, e a economia continua crescendo. Mas como é que é isso da perspectiva? Essa é uma boa pergunta. Eu sabia que você ia perguntar mais ou menos isso. Na verdade, a crise do sistema imobiliário chinês remonta a meados dos anos 2010, não é de 2022. Ela já tinha sido identificada pelos órgãos reguladores chineses de 2015, pelo menos, para cá, acompanhando o setor, porque assim, o setor de habitação imobiliário, né, na China não tem um banco específico. Não tem uma instituição específica especializada. Diferente de nós que temos uma Caixa Econômica Federal, eles não têm.
sempre ficou à mercê de políticas públicas, mais tarde, ou de um setor dentro do Banco Popular da China. Sempre foi tratado de uma forma tanto quanto menos priorizada. Né? E essa questão da construção do problema no setor imobiliário já era identificado a partir de 2015, nos relatórios do governo chinês e dos próprios bancos. Tanto é que os bancos vinham efetivamente, primeiro assim, detectaram o problema, equacionavam do seguinte, primeiro, temos um problema. Tá, como é que vamos lidar com o problema? Primeiro, o problema não é igual em todas as formas, em todos os lugares, nem a inadimplência se dá de forma igualitária. Então, eles começaram classificando os riscos. Né? Qual é o risco da empresa? Da Everglade era um risco, outras empresas são outro risco, que região é mais risco, com que governo. Então, eles começaram a acompanhar e foram literalmente começando também a cortar o financiamento, para que a bolha não explodisse. Né? O que aconteceu foi muito menor do que se eu tivesse tomado. Entendi. Eles começaram a tentar estancar um pouco antes da coisa. Sim, estancar o crédito e tudo mais. Nós estamos falando de 7 anos antes da Evergrande. Por quê? Porque a capacidade de acompanhamento e planejamento deles é muito superior à estadunidense nesse sentido. Então, eles foram cortando isso. Entendeu? E aí foram pressionando os governos regionais também. Não vai ter mais crédito por conta disso. Não, por isso. Então, você tem uma redução, você tem uma preparação para uma crise, talvez, do setor. Acho que por isso também que a crise da Everglade, de certa forma, também não tomou maiores dimensões, porque, de certa forma, além de ser totalmente diferente da crise estadunidense no seu cerne, né? Ela tinha toda uma preparação setorial por parte dos bancos chineses para a eventualidade. Já estavam antecipando aquilo há alguns anos. Sim. Não foi uma surpresa. Né? Não é só o financiamento habitacional tradicional que dá problema, não é que dê problema. É porque também a China teve um forte processo de urbanização. Fortíssimo processo de urbanização, como diz a economia, você tem atividade econômica, você atrai as pessoas. Né? E aí, grande parte, no processo de finanças, olha a coisa, finanças verdes, meio ambiente que os chineses fizeram, muitas regiões consideradas inóspitas, os chineses deslocaram a população para cidades, para imóveis financiados pelos bancos públicos. Então, você tem um processo de urbanização urbano-rural tradicional, certo? Você tem um processo transição rural industrial, que, de certa forma, você desloca a grande população. E aí, para poder atender essa população, você tem que construir casas, para não haver processo de favelização. Claro. Inclusive, os bancos públicos financiam uma reurbanização na China, né, para acabar com as favelas. É tudo financiado pelos bancos públicos. Entendeu? Então você tem vários motivos que concentram a população nas grandes cidades, como a gente vê por aí. Agora, você tem outro problema também. Você tem a população chinesa está envelhecendo. Certo? Então, assim, está se concentrando muito nas maiores atividades econômicas. Então, assim, se torna, de certa forma, abre aspas, quase natural que você tenha a redução brutal da localização de pessoas em algumas regiões da China. Então, assim, acho que é um processo que estão lidando com isso do ponto de vista de crédito, apertando, cobrando os responsáveis, porque lá na China é assunto de Estado, não é assunto, né? Coisas tipo aquela loja de departamentos aí daria cadeia, daria um monte de coisa que, infelizmente, não dá nada. Mas é um processo que estão encarando. E eles já estavam mais ou menos preparados para isso. Eles estavam já reduzindo, já estavam, de certa forma, buscando garantias adicionais, estavam todo um arcabouço financeiro para que a crise não causasse tanto estrago. Agora, como a outra. Certamente eles não estão estimulando esses setores, né? Eles estavam contraindo, segurando, né? Porque eles vinham um excesso, principalmente na parte imobiliária, né? Sim. Então, é o direcionamento do crédito. Estão investindo muito. Os bancos chineses têm financiado muito. Empresas de alta tecnologia, empresas consideradas estratégicas, com sempre uma perspectiva seguinte: essas empresas têm que se internacionalizar. Essa função. Eles financiam estratégicas que têm que se internacionalizar. Entendi. Porque, assim, os governantes chineses têm 3 calendários. Né? Tinham, né? A China tem que ser, até 2020, um país moderadamente próspero. 2020.
Em 2035, ele tem que concluir a fase de ser uma sociedade socialista moderna de uma nova era. Em 2050, tem que ser a referência internacional na referência social, comercial, industrial e financeira do mundo. É com esse calendário que os chineses trabalham. Entendi. E a parte do avanço tecnológico é fundamental, né? Que eles têm conseguido avançar muito, né? Se você olhar, hoje eles já estão na fronteira de tecnologia de muita coisa, né? De inteligência artificial, de máquinas, equipamentos, de computação, um monte de coisa, né? Sim, você quer ver uma coisa interessante? Vamos pegar aqui o que é mais comum a nós no Brasil. Os carros da BYD. Estou chegando aqui. Se a gente fazer uma regressão produtiva, financeira, dizendo, os carros da BYD são frutos do quê? Primeiro, da opção deles de financiar a troca da matriz energética. Grandes usinas hidrelétricas, grandes termoelétricas, etc. 2, grande financiamento, aquisição, inclusive, de tecnologia estrangeira. Por exemplo, a famosa PSA, que hoje faz parte do grupo Stellantis, na verdade, ela é de propriedade da Dongfeng Motors. Sabia disso? Dongfeng Motors. Mas eu não sabia, porque a PSA era que tinha a Fiat, não era? Esse grupo antes é que tem a Fiat. A PSA é Peugeot Citroën. A Peugeot Citroën, tá certo. É da Dongfeng Motors da China. A Volvo é de outra empresa. A Volvo eu sei que é da Geely. A Volvo eu lembro que a Geely comprou. Então, a gente adquirindo tecnologia. Já tem capital chinês, então a PSA já é de empresa chinesa. Sim, da Dongfeng Motors. Patrocinado pelo Banco da China. Caraca, essa daí eu não... Essa é grande. Só? Né? Como é que tem cada coisa interessante? E aí você vai fazer o seguinte, você vai descobrir outras coisas. Por exemplo, você vai descobrir que os portos, todos os chineses, são ultramodernizados, financiados pelos bancos públicos. Aí o carro vai chegar aqui num navio enorme de containers, né? Da BYD. O navio da BYD. Aí você vai descobrir outras coisas. Foram os bancos públicos que financiaram a criação de uma empresa capaz de produzir navios de container. Foi o Estado que criou. A China não tinha capacidade. A China não tinha capacidade. É a última grande barreira na construção naval que faltava para a China. A China produz de transatlântico a porta-aviões. Eu vi que a frota chinesa acho que já é maior do que a americana, já a frota de guerra. É maior que a estadunidense. Então, você tem o banco público financiando a troca energética, a aquisição de tecnologia, modernização dos portos. Você tem a empresa... A China não tinha tecnologia para produzir navio de container. Foi criada uma empresa pelo Banco da Importação e Exportação da China. Entendi. Para entrar nesse mercado. A China não produzia container. A China não comprou uma ESC, mas comprou um grande lote, mas condicionou a produção na China. Então, o que a gente vê aqui chegar, os carros chineses, são só a ponta de todo um processo produtivo financiado pelo Estado. Olha que loucura, né? Financiado desde lá da usina hidrelétrica até a chegada do carro da BYD aqui, tem Estado envolvido. No navio, no container, no motor do carro, na eletricidade, na bateria, tudo. Marcelo, eu estou me dando um pouco de agonia, que a gente está chegando no final já aqui do nosso podcast, mas eu queria te pedir lições para o Brasil, né? Você é um brasileiro, trabalhou no Brasil a vida inteira, trabalhou no Banco do Brasil, né? E começou a estudar a China, fez esse livro fantástico que a gente está recomendando aqui, já vem outro na sequência, nos deu essa aula aqui de finanças chinesas. Quais lições você deixa aqui para nós brasileiros, né? O que o Brasil poderia fazer, deveria fazer, se inspirar, enfim? Qual é a sua lista de recomendações para o Brasil dessa perspectiva? Cada realidade é uma realidade, Paulo, mas eu acho que assim, em relação aos bancos públicos, o Brasil é muito, muito ruim. Eu acho que, primeiro assim, a gente no Brasil tem um problema de desconexão entre quem quer financiar o desenvolvimento, quem é que pensa o financiamento, quem é que pensa o desenvolvimento, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Indústria, e quem financiaria. Não tem conexão. Fora o BNDES, assim, as instituições brasileiras vivem no regime quase feudal, cada um com o seu feudo de poder. Você não tem nenhum tipo de integração. Por exemplo, o país quer construir grandes estradas, etc, etc. Quem vai financiar? Ao orçamento público. Mas lá na China não tem isso. Chamava o presidente do banco A, B, C, e falava, nós temos que financiar isso aqui. Não tem isso no Brasil. Você não tem nenhum tipo de integração política, estratégica entre as empresas públicas no Brasil. É cada um por si.
Não, a gente já Só teve se no puder. passado, né? A gente já teve no Sim. passado, em que os bancos públicos estavam a serviço do financiamento do desenvolvimento do país. Agora não mais, né? Agora o que você falou, o Banco do Brasil e Não, a o problema é Caixa. que não tem conexão. Não tem. Entendi. Vai ter uma reuniãozinha que vai ter o Ministério da Fazenda. Vamos reunir aqui, vamos pensar os grandes projetos de desenvolvimento do país, né? Não tem. Você não tem mais esse tipo de estruturação política e econômica, Paulo, capaz de impulsionar. E aí cada banco tem uma presidência que pensa conforme a sua própria cabeça. Uhum. Nós temos E aí o Banco Central é essa casa de tolerância dos bancos, né? Casa de tolerância dos bancos. Então, assim, fica muito difícil você ter. Se você não tiver um tipo de organização, de centralização e política econômica, você trava o desenvolvimento. Porque você tem hoje muito menos instituições públicas capazes de financiar do que você tinha na década de 90. Você tem a contração, você tem aqui uns dogmas muito piniquins, né? De responsabilidade fiscal, austeridade fiscal, esses dogmas aí, tupiniquins, né? Dependência do Banco Central, tudo dogma tupiniquim, né? É quase ornitorrinco da economia. Então, assim, é uma falta de articulação, e mais do que isso, eu acho que faltou coragem ao governo de mexer mais. Acho que ele mexeu pouco. E eu acho que falta ao governo a visão concreta, qual é a importância estratégica que tem um setor público para financiar o desenvolvimento. Falta essa visão estratégica. De que, o Banco do Brasil é só para financiar a agricultura? Só pode ser capaz de fazer isso? A Caixa vai financiar só a habitação? E quem financia o resto? Só o BNDES? O BNDES é muito pouco. O BNDES está financiando 1% do PIB, 1,5%, o volume de empréstimos é pouquíssimo. Sim, Paulo, mas você pega, por exemplo, na China, quem é que financia? Tem um banco que financia importação e exportação. Tem um banco que financia desenvolvimento agrícola. Não é só financiar safra, é muito mais que isso. Não tem. Você tem um banco da construção, aqui você não tem. Então você não tem. O Estado efetivamente não existe. Ou é muito pouco existente na vida real do povo brasileiro. Você olhar percentualmente, é muito reduzido, perto da necessidade que nós teríamos real de financiar o desenvolvimento. Aliás, a palavra desenvolvimento, né, tem desaparecido do pontuário dos presidentes dos bancos públicos. Eu assisti assim, a fala da presidente do Banco do Brasil, com toda a simbologia que ela tenha por ser quem é, na boa. Eu acho que é uma nulidade. Para quem preside uma instituição pública, é uma nulidade. O da Caixa é nulidade menos 1. Então, assim, está na hora de dizer, olha, esse banco aqui não é... Tem que servir para o povo. Eu sempre disse. Não é servir aos acionistas, servir ao povo. Porque, assim, o chinês tem um paradigma muito legal, né? A orientação do chinês é assim, ó. O sistema financeiro deve servir a 1, economia real do país. 2, ao desenvolvimento. 3, às pessoas. 4, à sociedade. 4 dogmas muito simples. O acionista nem aparece aí. Acionista sim aparece, mas é muito assim no final. Não, garantir as pessoas... É interessante, assim, mais recentemente, eles têm tido mais cuidado com a questão dos direitos acionistas e do consumidor bancário. Os chineses, uma coisa vem mais nos últimos 10 anos, né? Mas o princípio fundamental é servir a economia real, servir a sociedade. Falar em economia real e sociedade, nossos gestores de banco público, eu digo porque eu conheço, tá? Quase falar de... Você pareceu um marciano, um alienígena. É verdade, assim, Banco Público de Desenvolvimento parece que é um debate que sumiu até no campo da própria esquerda. Acho que eu me identifico com isso, pelo menos. Né? Boa, obrigado. Marcelo Azevedo, mostra o livro. Paulo. Mostra o livro para a gente o livro aqui, de novo faz aqui a propaganda aqui, ó, para quem quiser entender como se constrói um sistema financeiro que financia desenvolvimento, né? Tá aqui, ó, Finanças do Dragão, para entender mais o sistema financeiro chinês de bancos públicos, é um trabalho fantástico do Marcelo Azevedo. Obrigado, Marcelo. Esse trabalho que você fez deu um grande valor de pesquisar lá na China os documentos e tal, muito difícil, né? Buscando essas fontes primárias, né? Obrigado, Paulo. Então, temos à disposição. Se quiser mais, a gente troca as ideias à vontade. É um tema que eu quero publicizar. Fantástico. Porque não adianta pesquisar só para mim. O segundo livro, como é que é? Você já tem o título dele? Qual é? Tem o Bancos da China e o Desenvolvimento Chinês. Banco da China e o Desenvolvimento Chinês. Aí você vai entrar mais nesse tema de... Não, porque aí eu vou dizer assim, quanto cada banco investe em cada área estratégica da China. Você consegue, através dessa futura publicação, dizer, olha,
quanto é que cada banco investe, em que área e por que tal área é estratégica. Então, assim, e números de ativos, passivos dos bancos, Quando que vai mais economia. Assim que tiver pronto, já vamos chamar você de novo aqui para falar. Rapaz, isso aí vai levar um tempinho ainda, viu? 25 ou 26. Já está com 300 páginas já. Só. Caraca. Vai chegar a 450 páginas. Estou no quinto banco ainda, já tem 8. Entendi. Tem 3. Fantástico. Mas Paulo, assim, Paulo, estou à disposição. Assim que estiver pronto, nós vamos te chamar aqui para falar desse segundo livro. Então, Marcelo, muito obrigado por essa aula aqui. Tenho certeza que todo mundo gostou muito de te ouvir. Obrigado. Valeu. Obrigado, Paulo. Valeu. Obrigado. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!